Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, podem se assentar. Eu peço a você que abra a sua Bíblia. Carta de Tiago, capítulo 1. Verso de número 12. Há uns dias atrás, alguns meses atrás, eu já estava ministrando a palavra de Deus e tinha sido um início de culto através do louvor fantástico. E aí eu comecei a ministrar a palavra de Deus e chegou a determinada hora que eu comecei a escutar algumas coisas e achei que deveria ter falado e acabei não falando. E quando eu desci do púlpito eu me arrependi. Mas hoje eu quero dizer isso. Gente, o fogo está descendo ali atrás, viu? Glória a Deus, que Deus possa derramar sobre a vida da igreja a unção, a presença do Senhor, a palavra possa ser viva nos nossos corações. Amém? Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado quem trouxe a água. Bem-aventurado é aquele que suporta, Tiago 1, verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variações ou sombra de mudanças. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Meus irmãos, uma das coisas mais belas do ser humano, de fato, é o casamento. O casamento, sim, é uma das coisas mais lindas da vida. Porque o casamento é o encontro de duas pessoas que elas acham que se conhecem, que elas têm no seu entendimento, que elas se conhecem através do namoro, mas quando elas entram, elas se casam e elas passam a viver juntos, elas começam a entender, principalmente no início, que de fato ninguém conhece ninguém. Que são dois estranhos praticamente, vivendo dentro do mesmo lar e de uma forma definitiva. Com uma palavra, é para sempre. Ali dentro do casamento não importa qual é a personalidade de um ou outro, qual é o temperamento de um ou de outro. O que importa é que ambos devem perseverar. Como é bom nós termos a oportunidade de sentar ao lado de pessoas, embora isso infelizmente tenha se tornado raro nos dias de hoje, mas sentar ao lado de pessoas e começarmos a conversar com elas, e elas dizerem, eu já tenho 50 anos de casado, eu já tenho 40 anos de casado, eu já tenho 60 anos de casado, eu já tenho muitos e muitos dias ao lado dessa pessoa que está do meu lado, e com ela eu persevero até os dias de hoje e quero perseverar até o fim. Isso é muito bonito, porque isso representa não somente o relacionamento entre o casal, mas isso traz uma simbologia muito bonita para as nossas vidas do que se trata a palavra de Deus. Deus cria o ser humano e o ser humano passa a desobedecer a Deus depois que ele é expulso do paraíso. E a partir disso, ele desobedece. Quando Jesus vem à terra, ele passa a ensinar, ele passa
a curar, a libertar as pessoas. Ele morre e ressuscita por cada um de nós. Ele faz com que nós possamos entender a sua palavra, e aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Mas há uma passagem de dentro da palavra de Deus no Novo Testamento que mostra a beleza do que significa esse real relacionamento do casamento. Ele nos mostra que em Efésios capítulo 5, que de fato nós somos a noiva do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus Cristo, que se entregou por nós para que nós tivéssemos o direito à vida. Ou seja, o Cordeiro se entrega por nós para que nós pudéssemos perseverar até o fim. Nós iremos estar com Ele nas bodas e viveremos com Ele por toda a eternidade. Lá no céu, que é o final de todas as coisas e também o início de todas as coisas, demonstra de uma forma muito clara a eternidade onde está vivendo a noiva do Cordeiro, que somos nós, juntamente com o noivo, que é Jesus Cristo. E a palavra que vai prevalecer dentro desse relacionamento é apenas uma: perseverança. A noiva perseverou no noivado, e o noivado do Antigo Testamento, ele se dava muito parecido com o casamento, embora eles não tivessem relação onde eles compactuavam, ou melhor, eles uniam entre si, eles firmavam o casamento, não tinha relação sexual, eles já estavam comprometidos uns com os outros. Ou seja, nós já estamos comprometidos com Cristo, perseverando, para que nós possamos continuar esse ato de perseverança no céu. E Tiago mostra isso a esses irmãos. Se nós vermos o que tem sido ministrado nos 3 últimos cultos, 2, 3 últimos cultos, está falando exatamente sobre perseverança, busca de sabedoria, a saber como perseverar diante da adversidade, saber como viver diante da adversidade. Os versos 2 diz assim, o verso de número 2 diz assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. E depois ele diz no verso 5: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, a perseverança, ela está intimamente ligada a você entender que Deus está no controle de todas as coisas, como também que nós devemos buscar em Deus sabedoria para poder passar por todas elas. Tiago está escrevendo a homens e mulheres que haviam saído de sua terra natal, estavam espalhados por todo o mundo, e eles deveriam perseverar mesmo diante das piores adversidades possíveis. É como se Tiago estivesse dizendo para eles: não se preocupem, por pior que seja a provação que nós estamos vivendo, chegará um fim. E quando isso chegar ao fim, nós iremos estar em um lugar onde não haverá mais nenhuma dificuldade. E o melhor de tudo, nós estaremos com aquele que nos salvou, com o Cordeiro de Deus, que entregou por nós, aquele que de fato nos dá a sabedoria. E por isso, quando chega no verso de número 12, ele vem nos mostrar, ele vem explicar para aquelas pessoas como funcionam as etapas da vida, como nós devemos lidar diante das situações que a vida pode nos oferecer. E ele começa trazendo uma palavra-chave no meio de tudo isso: porque aquele que está em Cristo, não importa a circunstância, aquele que de fato vive o propósito de Cristo, foi chamado, como disse a canção, por Cristo, e vive aquilo que Deus está dizendo, direcionado pelos caminhos do Senhor. Ele não está preocupado com a circunstância, ele não está preocupado com o momento, ele não está preocupado com nada, porque a sua confiança, em primeiro lugar, está em Deus. Por isso Tiago, no verso 12, diz assim: vocês estão passando por lutas, vocês estão passando por dificuldades, busquem em Deus sabedoria, estejam alegres e saibam que bem-aventurados, ou muito feliz, extremamente feliz, é aquele que suporta com perseverança a provação.
Dentro do casamento, nós iremos passar situações difíceis. Você olha para a Tati com toda essa delicadeza dela. Os meninos falam: não, mas a Tati tem uma voz meiga, suave. Não sabe o quanto que essa mulher é braba. No casamento, vocês acham que nós nunca tivemos nenhuma situação? Jesus do céu! Mas o que prevaleceu foi a perseverança durante todos esses dias. E essa perseverança gera em nós dois cada dia mais intimidade, amizade, companheirismo, amor e felicidade. Gera em tudo em nós alegria, de independente de qual seja a situação que nós estejamos vivendo, nós estamos bem. Quando nós fomos para Juara, antes de ir, eu cheguei para ela e falei: e aí, vamos? Vamos. Ela estava deixando a família novamente. Quando foi para ir para Cianorte, nós casamos, ela sabia: vamos para longe, é só daqui 1 ano que nós poderemos voltar. Vamos. Porque independente da adversidade, o que vale, o que prevalece é a perseverança, mesmo diante da provação. Nós olhamos para a nossa vida e nós achamos que tudo vai ser muito bom. Nós muitas vezes nem prevemos as dificuldades da vida, e elas são reais, e a Bíblia traz a sua palavra para nos preparar para elas. Seja feliz e suporte com perseverança as dificuldades. Suporte com felicidade as provações que a vida nos traz, ou seja, suporte elas no Senhor, porque depois de você perseverar até o fim, diante dessa adversidade, você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa coroa da vida não é dada a qualquer um. Essa coroa da vida não é uma coroa que é entregue a qualquer pessoa, mas ela é dada aos que o amam. E nós romantizamos, por causa da televisão, o que significa o amor. O amor é aquele que nós vamos estar um dia no supermercado, meu carrinho vai bater com o de outra pessoa, e ali os meus olhos vão se abrir, e irão se estralar, e eu vou apaixonar por alguém, eu vou amar ela pela eternidade. É mentira! O amor é uma construção de situações boas e adversas. Por isso que meu pai é muito ativo. Meu pai fala: você só ama alguém quando você come 1 quilo de fubá com ele. E é verdade. Virão as dificuldades, virão as adversidades, mas nós venceremos juntos. Nós estaremos clamando ao Senhor juntos. Nós iremos ver as provações da vida e nós entenderemos que eu perseverei porque o Senhor estava comigo, porque Deus me deu direção. Quantas pessoas, meus irmãos, nós olhamos para cada banco desses aqui e nós vimos: se afastou dos caminhos do Senhor, não estão mais na casa de Deus, não estão mais se relacionando com Deus, porque eles desistiram diante das provações, diante das adversidades. É porque não entendeu que cada situação dessa, Deus estava com ele, Deus estava guiando, Deus estava protegendo, Deus estava cuidando. O cenário pode ser apocalíptico. Se o Senhor estiver conosco, não importa, pode se levantar o inferno e seus demônios, que eles serão repreendidos e aniquilados pelo poder do Senhor Jesus. Que Deus é esse que nós acreditamos? Que está travando uma guerrinha com o diabo? Martinho Lutero, Agostinho de Hipona vai dizer que o diabo é um leão banguelo nas mãos de Deus, porque ele anda na coleira do Senhor, ele não pode com Deus, as Escrituras. Por isso, o que nós precisamos é perseverar. O que nós precisamos é de fato olhar para a nossa vida e entender que as situações dela irão nos conduzir a viver mais próximos de Deus.
E chegará um dia que nós estaremos por toda a eternidade diante de Deus. Por isso, Deus não aceita murmurações. Murmuração não significa você não ser realista diante da adversidade que você está passando. Não significa você não ser sincero diante de Deus e diante dos outros. Não tem nada a ver. Mas a murmuração está extremamente ligada a você ficar reclamando sobre determinadas situações, mesmo sabendo que Deus está com você, que você está num caminho muito curto diante da eternidade de perseverança. Por isso ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A maioria das adversidades que nós passamos na vida, elas são primeiro ocasionadas por nós. Nós é que fazemos esse caminho para que nós possamos passar por essas dificuldades. E Deus é tão misericordioso que mesmo nessas adversidades, Ele nos fortalece para estar cada vez mais perto dEle. Ou seja, muitas vezes diante desses problemas que nós passamos, qual é muitas vezes a nossa desculpa? Eu fui tentado por Deus. O Senhor me colocou uma provação onde eu fui tentado por Ele. Meus irmãos, a tentação é diferente da provação. Eva foi tentada diante da serpente, e ela deixou que aquela cobiça que existia dentro do coração dela se tornasse um pecado de morte que atingiu todos nós. Mas Abraão foi provado. Quando Deus pede o seu único filho a ser sacrificado, o que Abraão faz? Abraão chama seu servo, arria o burro, chama eles e vão em direção junto com o menino para o monte. Chega lá no monte, independente dele não enxergar situação nenhuma, o que ele faz? Ele persevera. Abraão não murmura, Abraão não reclama, deita o menino em cima da tábua, amarra todo o menino, levanta o cutelo para imolar o menino, e Deus traz a ele o socorro. Nós precisamos saber quando nós de fato somos tentados e quando de fato nós somos provados. A provação, ela gera perseverança. A tentação, ela gera pecado. Ela é o embrião do pecado. Se nós não estivermos vigilantes, sabendo separar um do outro, nós iremos cair, e aí nós não estaremos perseverando mais. Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. O Senhor não tenta ninguém. O Senhor não colocará nada na sua vida para poder te tentar, porque Ele não pode ser tentado. Em Deus não há nenhum mal. Em Deus não existe nada de ruim. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando essa o trai e seduz. Sabe o que isso significa? Que existe dentro de nós algo que sempre irá tentar nos conduzir para o lado errado, sempre irá nos dizer aquilo que nós devemos fazer para o lado de errado. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele está dizendo assim: vocês estão achando que o adultério é simplesmente você ir lá e deitar na cama com outra pessoa? Não, senhor, o adultério começa na cobiça. O adultério começa quando você olha alguma coisa de errado e você começa a alimentar esse sentimento. Essa é a diferença. Mas a provação é diferente. Jesus foi provado, Jesus também foi tentado. Mas o que Jesus fez quando ele foi tentado? Ele perseverou até o fim. Ele tinha a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Ah, pastor, mas ele era Deus. Mas enquanto criança ele aprendia como todos os outros.
Ele precisava aprender como todos os outros. Cada um é tentado por sua própria cobiça. Quer ver uma situação? Quando você tem a oportunidade de querer alguma coisa que é dos outros. Isso não é cobiça? O que é que deve ser feito diante disso? Senhor, tira isso do meu coração. Senhor, muda essa situação do meu coração. Senhor, eu não quero sentir isso. Por mais que a minha natureza grite querendo, eu não posso porque não é meu. E isso é muito sério. Isso é algo muito sério. Porque a cobiça leva a pessoa à ruína. Porque o pecado, quando consumado, ele gera a ruína. E ele continua dizendo: não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de mudanças, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Se a felicidade está em perseverar, e a cobiça está em destruir a nossa vida, o Senhor vai nos mostrar que enquanto o mal que existe dentro de nós nos conduz à vida devassa, fora dos propósitos de Deus, viver uma vida com Deus, perseverar uma vida com Deus, entender que tudo aquilo que nós temos, e tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo que há de bom em nós, não provém de nós, mas provém de Deus. Se a nossa natureza nos conduz a errar todos os dias, o primeiro passo é reconhecer que nós somos pecadores. É reconhecer que tudo que nós temos não vem de nós, mas vem de Deus. Pastor, mas fulano de tal, ele é tão bonzinho. É a graça de Deus no coração dele, meu irmão. É a graça de Deus no coração dele, mostrando a ele aquilo que ele deve fazer. Existem dois tipos de graça: a graça comum e a graça salvadora. A graça comum é o que faz o ser humano não matar um ao outro, porque o desejo do ser humano é de fato extinguir o outro. Quando você passa por uma adversidade diante de outra pessoa, qual que é o seu sentimento? Seja sincero com você. Deus podia levar esse miserável e para o inferno, não é para o céu não, eu não quero ver ele lá não. É o sentimento, é a clareza do nosso coração, é expor o que existe aqui dentro. E sabe o que acontece? Quando alguém que é viciado em drogas, o primeiro passo, a gente escuta isso direto, o primeiro passo dele é reconhecer que ele é. E qual que é o nosso primeiro passo? É reconhecer que nós somos pecadores. E é uma luta desigual. O que faz a balança estar bem pesada é o Espírito Santo, que nos convence dia após dia, que nos ensina que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossas vidas, senão nós já teríamos sido consumidos. O que isso está nos dizendo? De uma forma muito clara, nós reconhecemos que Deus é quem nos traz tudo de bom, que o Espírito Santo que nos conduz à vida eterna, que o Espírito Santo que nos ensina e nos mostra quando nós estamos errando, o que nós estamos fazendo de errado. E aí nós passamos a viver segundo aquilo que Ele quer. E aí nós vivemos a graça salvadora. Porque a graça comum, o crente tem a graça salvadora e a graça comum. Mas o ímpio, ele só possui a graça comum. A graça comum não salva. Por isso, nós podemos fazer obras e mais obras de caridade. Nós podemos ajudar milhares e milhões de pessoas. Que se nós não entregarmos a nossa vida para Jesus, se nós não vivermos de uma forma onde nós demonstramos o nosso amor e a nossa devoção a Ele, nós iremos para o inferno. Nós iremos ter vivido uma vida sem propósito. Por isso ele diz: não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva vem de Deus.
Se toda boa dádiva vem de Deus, você reconhece no seu coração que você é pecador, o que você precisa diante de Deus? Se entregar a Ele, amar a Ele com todo o seu coração, porque Ele é o Pai das luzes, é Ele quem gera em você a diferença do que é bom e do que é ruim. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombras e de mudança. Ou seja, Deus não vai mudar. Deus não vai olhar para as nossas murmurações, para as nossas imperfeições e dizer assim: é porque Ele é muito bonzinho, eu vou mudar. Não, Ele não vai mudar, porque Ele não há variação de mudança. Não há variação de mudança. Pois segundo o seu querer Ele nos gerou, pela sua palavra, a verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Ou seja, quando nós entendemos o propósito de Cristo e nós passamos a viver uma vida de amor a Ele, nós estamos sendo sacrifícios como a primeira parte a Ele, dada a Ele. De tudo aquilo que Ele faz, Ele irá salvar a mim e a você. É isso que será feito como diferença, é isso que terá diferença sobre as nossas vidas, aquilo que Ele fez por nós. Por isso, a salvação não é algo que tem a participação do homem, mas ela é toda de Deus para o homem. É Deus quem já sabe desde a fundação dos séculos. É Deus quem já escolheu desde a fundação dos séculos. É Deus que levantou uma pessoa e te levou ela até você para falar do amor de Deus. É Deus que te tirou da sua casa para você estar aqui nessa noite e ouvir essa palavra, entendendo que Deus é quem te chamou para estar aqui. É Ele quem está fazendo você ouvir essa palavra, e saiba que é Ele quem está tirando todas as escamas dos seus olhos, desentupindo os seus ouvidos, limpando o seu coração e dizendo: eu quero fazer morada, e se eu quero eu vou fazer morada. Você pode até resistir, mas tem uma hora que não vai ter jeito não. Se bobear, você vai para dentro do ventre da baleia, e lá você vai ficar durante 3 dias. Porque se o Senhor quer, Ele cumpre. Tem muitas pessoas, eu quero encerrar dizendo isso, que elas vêm para a igreja debaixo de muita dificuldade. Elas passaram inúmeras situações e elas entenderam: rapaz, olha, eu preciso disso aí porque a vida tem sido muito dura, a vida tem sido muito difícil. Nada mais é do que o Senhor trazendo aquele coraçãozinho duro, falando assim: olha, eu quero, e eu faço do jeito que eu quero, e você pode lutar do jeito que for, que você não tem força para nada, que é eu que faço todas as coisas. Se coloque de pé.